Greetings, friends. Saudações, amigos! Hoje, minha esposa Nancy está conosco ao explorarmos a inspiradora história dos valdenses, registrada no capítulo 4 do livro O Grande Conflito, de Ellen G. White. Em todas as épocas, houve fiéis testemunhas de Deus, homens, mulheres, jovens e crianças, que permaneceram fiéis à palavra de Deus, não importa quais sejam as consequências. Isso era verdade nos tempos bíblicos, bem como em toda a história da Igreja Cristã. Nos primeiros séculos da Idade das Trevas, enquanto o poder papal procurava colocar o mundo inteiro sob seu controle, grupos de crentes fiéis ainda deixavam suas luzes brilharem enquanto permaneciam fiéis à verdade bíblica. Desses grupos, os valdenses talvez fossem os mais conhecidos. Eles serviram durante um tempo de grande escuridão como um elo fiel entre a antiga fé apostólica e a reforma que veio séculos depois. Os valdenses viviam nos vales e montanhas dos Alpes do Piemonte, uma bela área do noroeste da Itália, fazendo fronteira com a Suíça a nordeste e a França a oeste. Durante séculos, os cristãos ali foram capazes de adorar de acordo com sua consciência, mas chegou o momento em que Roma insistiu em sua submissão. Foi então que a profecia escrita em Apocalipse 12, versículos 13 e 14, foi cumprida. Quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o filho homem. Mas foram dadas à mulher as duas asas da grande águia para que voasse para o deserto, para o seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora do alcance da serpente. Em linguagem simbólica, entendemos que a mulher representa a verdadeira Igreja de Deus, que foge para as montanhas onde é nutrida pela palavra de Deus por 1260 anos durante a Idade das Trevas, da opressão papal. Embora não tenhamos tempo aqui para descompactar completamente esta profecia bíblica, para saber mais, eu encorajo você a visitar o endereço mostrado na parte inferior aqui da tela. Por causa da opressão papal, os fiéis valdenses foram forçados a se retirar para as montanhas, onde poderiam adorar a Deus de acordo com suas crenças, fundamentadas na palavra escrita de Deus. Somos informados de que os valdenses foram os primeiros dentre os povos da Europa a obter a tradução das Sagradas Escrituras. Centenas de anos antes da Reforma, possuíam a Bíblia em manuscrito, na língua materna. Pelo fato de os valdenses terem acesso à Bíblia em sua linguagem nativa, mesmo durante uma época em que as Escrituras eram proibidas pela Igreja Romana, eles conheciam os ensinamentos bíblicos e instruíam seus filhos nas verdades de Deus, inclusive o sábado bíblico e a perpetuidade da lei de Deus, a garantia da expiação sacrificial de Cristo e o papel de Jesus Cristo como nosso único mediador e muito mais. Visto que as cópias da Bíblia eram raras, os valdenses memorizavam suas preciosas palavras. Muitos foram capazes de repetir grandes porções do Antigo e do Novo Testamento de cor. Os jovens foram treinados para escrever as Escrituras, copiando cuidadosamente dos preciosos manuscritos. Algumas dessas cópias continham toda a Bíblia, outras apenas breves seleções. Nós lemos. Mediante pacientes e incansáveis labores, por vezes nas profundas e escuras cavernas da terra, à luz das archotes, eram copiadas as escrituras sagradas, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Assim, a obra prosseguia, resplandecendo qual ouro puro. Anjos celestiais circundavam os fiéis obreiros. Enquanto os valdenses viviam em lugares isolados, eles compreendiam a importância de interagir com aqueles de fora de seu círculo íntimo e ansiavam por aliviar os pesados fardos impostos à sociedade, compartilhando com eles as verdades da palavra de Deus. Jovens valdenses, treinados desde a infância para serem fiéis a Deus, foram enviados para universidades na França e na Itália.
Escondidos em suas vestes estavam os preciosos manuscritos da Bíblia. Cuidadosamente, eles compartilharam as escrituras com aqueles cujo coração parecia aberto para receber a verdade. O livro Grande Conflito destaca: ganhavam-se conversos a verdadeira fé nessas instituições de ensino e frequentemente se encontravam seus princípios a penetrar a escola toda. Contudo, os chefes papais não podiam, pelo mais minucioso inquérito, descobrir a fonte da chamada heresia corruptora. Além disso, os jovens que desejavam ser ministros valdenses eram obrigados a servir 3 anos como missionários antes de serem designados para uma igreja em casa. Esses missionários saíam 2 a 2, um jovem emparelhado com um homem mais velho e mais experiente, responsável pelo treinamento dos jovens. Esses missionários realizavam o trabalho sob a cobertura de uma aparência secular, geralmente o de comerciante ou mascate. Eles carregavam mercadorias atraentes de países distantes, mas escondidos em suas roupas havia cópias da Bíblia. Em espírito de oração e com discernimento guiado pelo Espírito Santo, esses missionários compartilhavam com os clientes o tesouro mais precioso que possuíam, e muitos fardos foram retirados do coração de almas cansadas e enfermas pelo pecado. Cheias de alegria, essas almas felizes voltaram para casa, louvando a Deus, prontas para compartilhar as Escrituras e difundir a luz por onde passassem. E assim, a verdade de Deus se espalhou pela Europa e além. Mas nem tudo estava bem nos poderosos salões de Roma. Determinando acabar com a heresia, o papado iniciou cruzadas contra essas pessoas humildes e, sob o pretexto de defender a igreja, homens, mulheres e crianças foram expulsos de suas casas, caçados como animais, torturados impiedosamente e mortos das formas mais cruéis e desumanas. No entanto, os que sobreviveram continuaram a compartilhar a verdade bíblica. Determinado a livrar a terra para sempre dessa seita odiada, o Papa emitiu um decreto público conhecido como Bula Papal, condenando os valdenses como hereges e exigindo sua matança. Incentivos como o perdão de todos os pecados e a aquisição de bens foram oferecidos a todos que se juntavam à matança. Atrocidades horríveis ocorreram, tudo em nome de Deus, enquanto os cruzados realizavam seu trabalho cruel. Na última página deste capítulo, lemos estas inspiradoras palavras. As perseguições desencadeadas durante muitos séculos sobre este povo temente a Deus foram por ele suportadas com uma paciência constante que honravam seu Redentor. Apesar das cruzadas contra eles e da desumana carnificina a que foram sujeitos, eles continuavam a mandar seus missionários a espalhar a preciosa verdade. Eram perseguidos até a morte, contudo, seu sangue regava a semente lançada, e esta não deixou de produzir fruto. Assim, os valdenses testemunharam de Deus séculos antes do nascimento de Lutero. Dispersos em muitos países, plantaram a semente da reforma, e deve ser levada avante até o final do tempo por aqueles que também estão dispostos a sofrer todas as coisas pela palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Ao considerarmos a fidelidade dos valdenses, eu convido você a se comprometer novamente com Deus, com sua santa palavra e com sua causa, enquanto nós oramos juntos. Pai nosso que estás nos céus, nós te agradecemos porque inspiras pessoas como os valdenses a defender firmemente a verdade bíblica. Obrigado pela bravura daqueles que levaram trechos das Escrituras para lugares distantes da Europa. Senhor, nós pedimos que nos ajudes, já que somos os valdenses modernos de hoje, a defender com orgulho a verdade bíblica, a compartilhar com amor e cuidado com outros. E enquanto temos acesso agora à palavra escrita de Deus, ajuda-nos a ler e compartilhar a Bíblia. Obrigado, Senhor, pelo maravilhoso exemplo daquelas pessoas leais e fiéis, os valdenses. E ajuda-nos a estar completamente comprometidos contigo,
assim como eles, e a levar as pessoas ao pé da cruz e ao conhecimento de tua breve vinda. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Amen.